Amém, meu irmão, minha irmã. Primeiramente, quero louvar e agradecer a Deus pela tua vida, por você ter de fato dado essa resposta de fé ao Senhor, em estar aí no seu quarto, na sua casa, fazendo a sua oração, vivendo o seu grupo de jovens, mais do que participando, mas de fato vivendo tudo aquilo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. A palavra que nós vamos meditar hoje, referente ao tema que nós estamos propondo, o tema que para nós é Jesus veio realizar a salvação dos homens, está em Lucas 4, no versículo 14. Lucas 4, no versículo 14. A Sagrada Escritura nos diz assim: Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde tinha se criado conforme seu costume. No dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida, me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Essas são palavras para nós de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, pretendo ser breve na reflexão. Você que está aí fazendo a sua lectio divina, mergulhando nessa palavra, quero trazer para nós essa palavra acerca da temática que nós estamos propondo, que Jesus veio realizar a salvação aos homens. Esta ideia de ser salvo é uma ideia que está intrínseca ao nosso coração. Todos nós desejamos ser salvos. Basta nós olharmos para a nossa vida, pelo nosso cotidiano. A gente come para não morrer, ou seja, come para de certa forma estar salvo. A gente busca um lar porque a gente não quer passar frio, então a gente de certa forma quer ser salvo. A gente busca um diploma porque a gente quer ter condições melhores na vida, então de certa forma a gente quer nos salvar. O homem em si, ele sempre procura meios para a sua subsistência. O homem em si, ele não gosta da morte, ele gosta da vida. E de fato, esse Deus que veio nos salvar, nos salva nos dando a vida, nos dando a vida eterna. A proposta de Jesus Cristo é justamente essa: nos salvar. Não fazer com que nós pereçamos, como vai dizer a palavra, com que nós estraguemos, mas que nós tenhamos vida eterna. Então a proposta de Jesus Cristo, ela não é uma proposta só para este tempo, mas é para este tempo em vista da eternidade. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Porque de fato esse Deus que morre por mim,
Esse Deus que se faz homem, que se faz pecado por mim e por você, que morre na cruz e ressuscita, é aquele que vence a morte, então é aquele que é PhD em salvação. Jesus é PhD em salvação. E às vezes nós ficamos com essa ideia de salvação só para morrer e salvação. Não. Jesus quer nos salvar agora, quer que nós façamos uma experiência de salvação agora, porque Jesus vai citar isso na palavra. Vai dizer aquele povo que não acreditava em Jesus, ou seja, que não dava passos de fé, e falava assim: olha só, em verdade, verdade eu vos digo, o profeta ele não tem um valor na sua terra. Ele não é aceito na sua própria terra. E dá o exemplo de Elias e dá o exemplo de Eliseu, que eram dois profetas e que acabaram fazendo coisas para outras pessoas. Por quê? Porque o povo não acreditava neles. Às vezes é assim também na nossa vida. Às vezes as pessoas não acreditam na gente. Não acreditam que nós possamos mudar, não acreditam que nós possamos ser diferentes. Não é assim? Mas Deus olha para mim e para você hoje e oferece a nós essa salvação. Oferece a nós esse vinho novo, oferece a nós essa vida nova, que é uma vida que nos encaminha diretamente para o céu. Ou seja, nos encaminha para a vida eterna e não para a morte eterna. O pecado quer fazer com que nós morremos eternamente, enquanto a santidade, a vida no Espírito, o batismo no Espírito Santo, essa imersão na palavra de Deus, essa fé, ela visa nos impulsionar para a salvação, ou seja, para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, ele não morre por nós em vão. Ele morre por mim e por você porque de fato ele acredita que nós podemos dar essa resposta para ele de salvação. E essa resposta pode ser dada hoje no meu coração e no teu coração. Nós podemos dizer assim: Jesus, eu desejo ser salvo. Jesus, eu desejo ser uma nova criatura. Como vai dizer a palavra, como o Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. E essa novidade, Senhor Jesus, pode de fato hoje atingir o meu coração, porque eu quero ser novo. Eu quero ser novo. O Senhor é esse que traz vida nova e eu quero viver uma vida nova. Eu quero de fato experimentar essa salvação aqui. Ou seja, eu desejo abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que tem me afastado do Senhor para viver plenamente aquilo que o Senhor tem. E o Senhor conhece o meu coração. Meus irmãos, caminhando para o fim, quando nós olhamos para essa palavra, no versículo 18, o Senhor vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, recuperação da vista, para dar liberdades aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. O Senhor Jesus Cristo vai, como se fosse hoje na igreja, pega o livro, como se fosse o leitor da palavra, procura o livro que vai dizer sobre ele. E se a gente for olhar de uma maneira mais cuidadosa, o Senhor vai dizer que o Espírito está sobre ele e ungiu para anunciar a boa notícia, que é a salvação, que é o Evangelho, aos pobres, ou seja, pobre aqui não está relacionado só à condição social, mas sobretudo essa pobreza de realmente ser infértil. Então o pobre para o povo judeu é aquele que normalmente, não conseguiria ter filho, porque o filho é uma bênção na visão da cultura judaica. Então os pobres aqui, Jesus Cristo refere-se aos inférteis, e não só aos inférteis fisicamente, mas aqueles que estavam condenados para o pecado. E aí vai falar que para proclamar a libertação aos presos, aos cegos recuperar a vista e para dar liberdade aos oprimidos. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que quer nos salvar, é aquele que quer nos libertar, é aquele que quer nos fazer enxergar. E aí por fim ele vai falar e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Quando nós mergulhamos um pouco mais nisso aqui, nós vamos ver que esse ano aceito para o povo judeu é o ano jubilar, é os 50 anos. E é interessante que nesse ano jubilar, todas as dívidas são pagas para o povo judeu. Todas as terras são distribuídas igualmente. Ninguém deve mais para ninguém. Essa era a cultura judaica.
E perceba que quando Jesus vem dizer que ele veio proclamar um ano jubilar, ele veio proclamar um ano jubilar na minha vida e na sua vida. Ou seja, ele veio dizer a mim e a você que todas as nossas dívidas foram pagas, que agora nós somos dignos do céu de novo, nós somos dignos da salvação. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir o teu coração para Deus, a abrir o teu coração para a graça que Deus tem hoje, porque Deus quer proclamar no teu coração o ano jubilar, quer que todas as dívidas sejam pagas, quer que tudo aquilo que você vem sentindo, tudo aquilo que você tem se aprisionado, tudo aquilo que tem te feito enxergar de uma outra maneira, tudo aquilo que tem tirado a tua verdadeira liberdade, seja extinto, porque a salvação chegou até nós. E a salvação quer chegar aí no teu coração, no teu quarto, no teu escondido. Por isso eu quero convidar você, na tua reflexão, a desejar essa graça na tua vida. Que o Espírito Santo te conduza, meu irmão, minha irmã, e que você experimente hoje desse amor de Deus que salva no teu coração. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus e Pentecostes.